E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula nós vamos trabalhar sobre Firewall, né? É uma das políticas de segurança que é muito implantada em empresas, inclusive no IFRO nós temos ativado o Firewall. O Firewall, né, ele pode ser aqui no aplicativo Cisco Tracer, né, colocado fisicamente, então nós temos um firewall, né, físico, tipo um hub, né, é tipo um hub. Por que eu falo isso? Porque tem portinhas, né, no entanto, não tem nada a ver com hub, ele é um aparelho próprio, né, a Cisco tem esse aparelho, ele é um aparelho caro e geralmente as organizações, né, com um grande número de usuários utilizam, e que o nível de proteção tem que ser bem alto. Eles utilizam um firewall físico, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, só para exemplificar para vocês, né? Esse firewall aqui dentro de uma rede, né? Nós temos uma rede cabeada aqui, um switch e uma rede wireless, né? Com diversos dispositivos wireless e um access point, né? Que é só para ele pegar o IP, né, do servidor e distribuir para a rede sem fio. Então, esse servidor aqui vocês vão configurar da seguinte forma, tá? Vocês vão colocar aqui o IP dele, né? Então, esse aqui é o IP do servidor, o 92.16801, com a máscara de rede padrão da classe. O gateway padrão é o mesmo do servidor, então vamos colocar o 92.168.0.1 e o nosso DNS também. A gente está usando só um servidor para isso, diferente da outra aula que a gente fez um servidor para cada serviço, tá? Então esse seria a questão do IP do servidor. Os serviços nós temos o HTTP, tá, habilitado, o DHCP habilitado também. Então vai começar aí a partir, né? Vamos colocar aqui a partir do 2. O DNS server é o número do servidor, né? 01. Né? Opa, aqui está errado, aqui é o 1 mesmo, porque aqui é o nosso gateway, né? Então, gateway, DNS é o mesmo do servidor, vai startar os IP, né? Vai iniciar os IP a partir do IP 192.168.0.2, a máscara de rede e o número máximo de usuário nós vamos colocar aqui 10 e vamos salvar, tá? Então, essa é a nossa configuração do nosso servidor DHCP. O DNS está habilitado, então está aqui www.link.edu no name e no address, no endereço 92.168.0.1. O nosso FTP, né, já está habilitado, né, vamos deixar essa senha mesmo, Cisco, password Cisco, e com todas as permissões, né, habilitado, tá? Feito isso, nós vamos colocar um switch, né, normal, de 48 portas, um access point, tá? Um access point 1. Então, ele tá a interface dele aqui, ó, na porta 1, eu tenho que colocar o SSID, IFRO e a senha WPA-PSK e com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí o serviço habilitado, né, de Wi-Fi, né? O nosso laptop ele está configurado para receber, né, o serviço DHCP, ele já pegou o IP aqui. Lembrando que nós podemos clicar aqui, ó, no caso do laptop, clicar em conectar, atualizar aqui o sinal, né? Ó, apareceu, IFRO, conectar, aí é só colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conectado. Perfeito. Se eu
testar aqui um pacote, ele tem que dar sucesso aqui. Ele está se conectando, não está aparecendo o sinal Wi-Fi aqui na gravação, mas está tudo ok, tá? O smartphone, o IP eu tenho que botar em DHCP, tá? E aqui em configuração vem o wireless e digito IFRO, coloco a senha WPAPSK e insiro a senha. Ele não tem que ser dessa forma, ele não tem o sistema do laptop, né, que é legalzinho fazer dessa forma aqui. O tablet é a mesma coisa que o smartphone. Coloca em DHCP, ele vai pegar um IP, e aqui em configuração vem o wireless, coloca no SSD IFRO, e aqui WPAPSK, a senha de 1 a 8. Tá? Se eu colocar aqui, mandar um pacote para o servidor, vai dar sucesso. Então, está conectado. E o smartphone também, né? Ó, tudo sucesso, então, foi utilizado. Utiliza para ping, né? Que é esse envio de pacote para o protocolo ICMP, tá? Os PCs estão da mesma forma, né? Recebendo o IP do servidor, né, no DHCP, já pegou o IP. O PC2 também já pegou o IP, então tá tudo ok. Se eu colocar comunicação, vai dar sucesso. O outro vai dar sucesso. E se eu clicar aqui, né, por exemplo, aqui para o smartphone, também vai dar sucesso. Ó, sucesso. Mandei para o laptop. Tá? Vou deletar aqui. Perfeito. Então, o que nós vamos fazer? Então, como eu estava dizendo para vocês, o Firewall, né, físico, que é uma máquina, né, um hardware desse modelo aqui, né, no caso esse aqui, né, ele tem aqui 8 portas, né, então cada porta dessa a gente configura uma regra para trabalhar na rede, tá? Nós não vamos trabalhar com esse tipo de firewall, né, porque é muito difícil a gente usar ele. No entanto, a gente vai colocar o serviço dentro do servidor, tá? Então, a gente tem aqui uma opção de a gente inserir o firewall. Viemos em desktop, colocamos o firewall DHCP. E aí a gente pode inserir aqui as regras para esse firewall, né? A gente pode dizer assim que a rede, né, a nossa rede, né, aqui 192.168.0.1.0 aqui é o endereço da rede, tá? Por isso a importância de saber qual é o endereço da rede dentro de uma classe, tá? No caso essa aqui é uma classe C, o endereço da rede é o 92.168.0.1, porque a máscara é 255.255.255.0, tá? Nós vamos vir aqui e colocar o wildcard, a máscara de rede, ao contrário. Então, vou colocar 0.255.255.255. Percebo aqui que a máscara está ao contrário. Aqui em Action, nós vamos colocar DN, que é negar, e usar o protocolo ICMP, né, que é o protocolo do ping. Vamos negar isso aqui, nós não queremos mais na nossa rede que esse protocolo funcione, né, por N motivos que a gente vai ver depois, tá? Aqui, nesse caso, a porta não tem necessidade por causa desse protocolo e a gente está dizendo, né, está negando esse protocolo aqui nessa rede, aqui nesse endereço de rede. E a gente vem e adiciona, tá? Adicionando essa regra. Agora, olha só o que acontece. Nós vamos tentar pingar, né, de novo, e falhou, não está mais pingando, né? Se
nós fizermos isso através do próprio de comando, se eu colocar ping 92.168.0.1, nós vamos ter aqui que o ping não vai responder, tá? Isso acontece, por exemplo, no site do IFRO, né? E foi retirado essa questão do ping, porque o ping, se colocar o ping da morte, ele pode bloquear, né, de cair o servidor, né? Então, vou fazer um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, aqui eu vou pingar o site do IFRO. E vocês vão perceber, ele fez a resolução de nome aqui, mas pingar ele não vai deixar, porque está configurado o firewall lá de não permitir o pacote CMP, né, dentro do domínio, né, da rede IFRO. De outra forma, a gente pode testar outro, por exemplo, tentar a rede do Instituto Federal do Amazonas. Lá o Fire permite o ping, ó, então está funcionando normalmente. Então, dentro aqui do nosso, né, na nossa rede, nós não estamos mais permitindo ping. Essa regra feita aqui, né, diz que nega o protocolo CMP de passar pela rede. Então, usando esse firewall, né, dessa forma, né, dentro de um servidor, né, não usando um hardware, né, um dispositivo físico, né, como aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho, por exemplo, deixa eu achar aqui, aqui eu tenho um Proxmox, né, que é um virtualizador. Eu tenho instalado num computador que eu tenho aqui em casa com um serviço de FreeNAS, que é gerenciamento e armazenamento, e o pfSense. Então o pfSense está aqui, né, ele é muito interessante, eu consigo gerenciar muitas coisas nele, né. Então posso ver controle de CPU, de memória swap, de disco, enfim. E é esse que o Instituto utiliza, né? O nosso campus utiliza o pfSense, e aqui eu posso configurar o firewall, né? Então eu posso inserir aqui as regras de firewall. É legal porque é a mesma coisa que o nosso servidor aqui, se nós formos ver. Então ele tem aqui, por exemplo, ação, né? Então ação, se eu quero permitir ou negar, a interface que eu quero utilizar, se é a internet ou a minha LAN, a família de endereço, nós estamos usando aqui no caso o IPv4 somente, e o protocolo, né? Então tem vários protocolos aqui que eu posso permitir ou bloquear, né? E aqui eu insiro a regra, tá? Muito legal. É dessa forma que o IFRO faz o controle, né, dos servidores. Ele também faz outros tipos de controle, né? Então aqui eu tenho como gerenciar muitas coisas, inclusive o servidor DHCP, DNS, né? Servidor PPoE, que é esse servidor de autenticação, quando a gente utiliza internet, que tem usuário e senha e precisa autenticar lá no servidor da empresa que está fornecendo internet, né? Então eu posso ter status aqui, né, um gráfico, né, da minha rede, tanto da WAN, da minha internet, como da LAN, né? Então é muito legal utilizar esse software. Então está aqui, ele está mostrando, né,
como está a minha rede nesse exato momento, né? Posso ver por endereço IP ou pela minha rede como um todo, como está aparecendo aqui. Em Firewall, né? Então a gente pode criar regras, né? Esse tráfego shaper aqui, né? Eu posso criar uma regra, né? Para ele controlar esse tráfego dentro de uma rede. Aqui são as VLANs, né? Posso controlar os IP das VLANs, fazer NAT, né? E aqui nas regras, inserir, como eu disse aí, várias regras, né? Para a gente gerenciar nossa rede. Então, o PepSense, muito show de ser utilizado. E a maioria das empresas utiliza, né? Então, dentro dessa regra aqui do Firewall, né, a gente coloca lá, por exemplo, o IFRO, ele colocou uma regra lá que não é permitido pingar. Então, se formos aqui pingar o site do IFRO, ele não vai responder, né? Então vai dar, ele resolve o nome, mas ele não vai responder. Tá? Ali esgotado o limite de tempo. Por quê? Porque através do ping, né? Do ping da morte, a gente pode derrubar um servidor. Então, esse serviço não está habilitado lá. Então, não respondeu. Mas, tentando outro site, né, institucional, vamos colocar aqui o IFAM, por exemplo, ele já permite o uso do ping. Ó. Eles devem ter outra regra lá para bloquear o ping da morte, entre outras situações. Tá? Então, essa regra que nós fizemos aqui, ela serve para evitar o ping, tá? Então, arrumar aqui é o 92.168, que é o endereço da nossa rede. E vamos salvar, tá? Então, ele não vai mais conseguir pingar o nosso servidor. Eu estou colocando aqui o pacote, né? Porque esse PDU, ele se ping, né? Na verdade, quando eu faço isso aqui para analisar a conectividade, eu justamente estou vendo usando o protocolo ICMP, tá? Então olha aqui, o protocolo ICMP não está na regra lá, não está permitindo nessa rede. Então, pessoal, continuando aqui para a gente adicionar mais regras, a gente primeiro colocou uma regra que nega, né, o pacote, o protocolo ICMP. No entanto, em serviço de Firewall, primeiro a gente coloca todas as permissões e, por último, as negações, tá? Então, eu vou remover esse aqui, deixar para colocar por último. Então, o trabalho vai consistir em fazer o seguinte: nós vamos permitir, né, vai ter que ter essa regra no trabalho, o pacote, por exemplo, UDP, pode ser, o IP, né, da nossa rede, 92.168.0.0, e a máscara 10.255.255.255. A porta N, que é todas, a porta remota, e a porta local, a porta 53, tá? Percebam que na hora que eu salvar, adicionar, na verdade, ele vai colocar aqui o IP remoto 92000, né? Que a gente coloca 926800, que é o nosso endereço de rede, né? Mas ele coloca assim, não tem problema. Então, nós pegamos aqui, estamos dizendo que a ação é permitir que o protocolo UDP, através desse endereço de rede 92.168.0.0, né, ou da forma que ele está colocando aqui, com essa máscara de rede, né, está invertida aqui, 250.255.255.255, vai permitir todas as portas, né, remotas, e da porta local é a 53. Essa porta aqui, 53, utiliza o protocolo UDP, porque é a porta de DNS, né? Então, a porta 53 utilizando o protocolo UDP
e o protocolo de DNS que utiliza, né? Na verdade, a pilha de protocolo IP, TCP/IP, né? TCP/IP, ela utiliza aí esses padrões aqui, né? Então, geralmente é TCP e UDP, né? Tirando o ICMP e o IP, o resto tudo vai ser, os outros protocolos, tudo vão estar encaixado em TCP ou UDP. No caso aqui, a porta 53 é de DNS e usa o protocolo UDP, tá? E, então, aqui está a nossa primeira. Agora nós vamos clicar em cima assim, para aproveitar o que está escrito, né? Vamos colocar aqui agora o protocolo, né? Vamos ver aqui o TCP, pode ser. A gente não vai mudar aqui, né? Porque como ele altera aqui, vamos colocar todos e agora a porta 443, que essa porta é do protocolo HTTP, que utiliza o outro protocolo TCP juntamente, tá? Então, a 443 é HTTPS, né? Conexão segura, permitindo aí downloads no navegador de internet. Então, vamos adicionar. Perfeito. Agora, né, nós podemos colocar, por exemplo, uma ação, também permitir. Então, aqui está permitindo downloads, né, no navegador. Aqui nós vamos colocar o protocolo TCP também. Vamos clicar aqui que fica mais fácil. TCP, N, todo, só que agora nós vamos usar a porta 21. E essa porta 21, né, é a porta de transferência de arquivo, né, utilizado lá o FTP, que utiliza juntamente o protocolo TCP, né? Então, está aqui a porta 21 para transferência de arquivos, tá? Nós vamos permitir nessa rede, né? E vamos colocar, adicionar. Agora sim, nós viemos com as negações, né? Vamos colocar a que a gente tinha feito, não é permitido o ICMP. Vamos clicar aqui que é mais fácil, né? Então, negar o protocolo ICMP nessa rede com essa máscara, e aqui a gente não precisa colocar nada, e vamos adicionar. Então aqui eu tenho 3 permissões e uma negação, tá? Eu posso também vamos fazer aqui, vamos pegar esse aqui de negação. Eu posso dizer que eu não quero, né, que, por exemplo, faça transferência de arquivos, né, TCP, na porta 21, INI, né, todas as portas remotas, e uma máquina específica, por exemplo, essa outra máquina aqui, né, se não me engano, ela é a 2. Vamos ver, 1.168.0.2. Então, essa máquina 2, ela não vai conseguir fazer transferência de arquivo do servidor, tá? Adiciona, eu tenho outra regra de negando, né, o protocolo TCP com a porta 21, tá? E aqui, ó, eu tenho permitindo todos, mas aqui eu nego somente de uma, tá? Então, é importante primeiro eu permitir todo e depois eu ir tirando as restrições, né, de máquinas específicas. Então, esse é o nosso trabalho, né, de hoje, né? Essa Firewall aqui, essa parte física, não precisa, tá? Eu só estava explicando, né? Porque existe aqui no Windows 2 tipos de firewalls, ó. Esse aqui, ASA 0, né? Que é o 5361, né? Que esse é o mesmo aqui. E esse outro 535505, né, que ele tem parecido também, né, muda pouca coisa, tá? Esse aqui são os firewalls físicos, caríssimo, né, só organizações muito grandes aí compram. Então a gente não vai trabalhar nele por enquanto e usar softwares, né, que geralmente se coloca dentro dos servidores aqui, as nossas regrinhas. Então eu vou pegar aqui para corrigir esse trabalho. O servidor, ele tem que estar com serviços, né,
é habilitado HTTP, DHCP, DNS e FTP. Então isso eu venho aqui, depois que vocês mandarem no formato PKT, né? Eu vou vir aqui ver o endereço do IP, tem que estar esse. Vou vir nos serviços, HTTP, se vai estar tudo configurado, né? Esse aqui já vem habilitado. O serviço DHCP on, e dentro dessas configurações, o DNS também, né? Tem que estar dessa forma. E o FTP, né? Tem que estar habilitado assim, e vamos deixar o Cisco, né, como habilitado. Feito isso, o resto da rede tem que ter aqui um access point. Esse access point aqui, ele é esse aqui, ó. Então vocês podem olhar aí, vocês vão achar ele. Se vocês virem aqui, vão vir aqui em suítes, eu peguei esse aqui, ó, tá vendo? APPT, esse aqui, ó, esse aqui. Vocês podem pegar esse também, tá? O suíte, um de 24 portas, pode ser. 2 PCs configurado, cada um deles com o serviço DHCP, então ele vai pegar um IP, né, da máquina. Esse aqui é o IP3, ele pegou, e esse aqui o IP2. Eu acertei lá na hora de fazer a configuração do Fire, que eu queria que essa máquina não acessasse arquivos FTP, né. Eu coloquei aqui, né, para colocar essa rede aberta, é só dar um clique, né, clicar, vir aqui, né, nessa seleção, para fazer esses círculos, seleciona, coloca no fio, né, e seleciona a cor que quiser, por exemplo, né, e vem aqui e faz, ó, no fio ele ficou somente só a borda, né. Se eu quiser colocar com todo colorido, né, eu vou clicar aqui numa cor, essa aqui, aí ele dá. Então tem que ficar esse fio color aqui. Aí vocês conseguem colorir. Para a gente colocar esse texto aqui, é só clicar em cima aqui que ele vai aparecer. Aí coloca, digite aqui, clica fora e pode colocar onde quiser essa frase, né? Então vou selecionar aqui, vou deletar, tá? E aqui as configurações, né, que eu tinha falado lá do laptop. Então eu vou ver se está configurado direitinho, tá bom? A minha não está aparecendo aqui aquela configuração MARS, não sei o que deu aqui no meu Cisco, né? Ele está na última versão aqui, ó, mas na 7.3.1, mas eu não sei por que ele deu esse bugzinho aqui de não aparecer. Mas ela está conectada, eu fiz o teste lá no início, né, que eu mostrei para vocês, ele está com conectividade com o servidor. Então esse é o nosso trabalho para ser entregue, tá? Coloca um nome, né, do trabalho dentro da unidade, né, que da proposta dessa aula, unidade 2, né, e do módulo 3, óbvio. Coloca lá exercício prático unidade 3.pkt, que vai ser, vocês vão salvar esse arquivo, né, nesse formato PKT, né? Ou pode botar assim, né? Se quiser botar file também .pkt, não tem problema. Perfeito? Então é isso, meus queridos. Até a próxima aula. A gente vai tentar ver algo legal para vocês aí na próxima unidade 3. Até mais.